Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras. E hoje nós estamos aqui para mais um vídeo de palavra pastoral, amém, irmãos? Gostaria de meditar com os irmãos, né? Uma rápida meditação na passagem a respeito do jovem rico, né? Também chamado de mancebo de qualidade, que está registrado aqui no livro de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17 até o 22, né? Diz assim: Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção. Então aqui o livro de Marcos fala de um homem. Quando a gente vai lá para o livro de Mateus, no mesmo relato, diz que foi um jovem. E no livro de Lucas, ele chama esse jovem de príncipe. Então esse homem, né, esse jovem, ele correu em direção a Jesus e diz a palavra, né? Pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. E a gente vai ver em seguida, irmãos, que Jesus, né, já conhecendo o coração daquele jovem, já conhecendo a intenção do coração daquele jovem, ele passa a relatar 6 exemplos de mandamentos relacionados ao próximo. A gente vai ver que ele diz o seguinte: você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele coloca aqui 6 mandamentos a respeito do próximo, ou seja, que tem relação com o próximo. E no versículo 20 ele diz: E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha mocidade. E Jesus olhou para ele e o amou. E o interessante, irmãos, essa expressão, Jesus olhou para ele e o amou. Por quê, irmãos? Porque Jesus, ele viu que aquele jovem, ele tinha a intenção de agradar a Deus. Então, por isso que Jesus, olhando para aquele jovem, o amou. E aí Jesus, então, passa a tratar com ele sobre o coração dele. Jesus faz um tratamento com ele. E diz o seguinte: falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, vende tudo que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Então, irmãos, qual que era o questionamento daquele jovem? O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus está falando para ele: falta-lhe uma coisa, né? Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, venha e siga-me. E o versículo 22 diz assim: Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Interessante, irmãos, quando a gente analisa essa passagem, a gente vai ver que Jesus, ele enunciou o grande mandamento, né? E o grande mandamento diz o seguinte: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a sua alma e de todo o seu pensamento. Então a gente vê que isso daqui, o jovem rico, ele cumpria, né? Por isso que quando Jesus olhou para o jovem, ele o amou, porque ele viu que aquele jovem tinha a intenção de agradar a Deus. Então o primeiro, né, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Aí depois ele continua, né, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse era o grande problema do jovem, irmãos. Aquele jovem, ele tinha 2 grandes problemas que Jesus estava tratando com ele. O primeiro problema era a questão do amor ao próximo. Na realidade, ele disse que cumpria todos os mandamentos, mas ele não tinha amor ao próximo. Tanto é que ele não tinha amor ao próximo que Jesus começou falando com ele a respeito de 6 mandamentos em relação ao próximo. Então, um dos problemas daquele jovem é não ter amor ao próximo. E o segundo problema daquele jovem era a questão do dinheiro. Aquele jovem, ele tinha amor ao dinheiro. O grande problema daquele jovem não era ser rico. O grande problema daquele jovem é ter amor ao dinheiro, né? E o amor ao dinheiro fez com que ele ficasse triste e não pudesse seguir a Jesus. E consequentemente, né, não ter a vida eterna. Então Jesus estava falando com aquele jovem a respeito desses 2 problemas que ele tinha. A primeira questão do amor ao próximo e a segunda questão com relação ao amor ao dinheiro. E nós sabemos que hoje, irmãos, esses 2 problemas são problemas recorrentes nos dias atuais. Um dos grandes problemas que nós temos nos dias atuais é
a questão do amor ao dinheiro, ou seja, as pessoas estão ligadas praticamente ao comprar e vender, né? Então tudo no mundo, né, se restringe, né, ao comprar e vender. As pessoas estão simplesmente interessadas na questão material. E um segundo problema da humanidade é a questão do egoísmo, né? As pessoas não querem ajudar umas às outras, as pessoas não querem ser solidárias umas às outras, né? As pessoas estão pensando somente em si mesmas. E com isso estão se esquecendo de Deus, não se voltam mais para Deus, estão voltando para elas mesmas. Ou seja, é um culto a si mesmo. Então essa passagem aqui de Marcos, né, do jovem rico, de Marcos 10, ela quer exatamente nos alertar contra isso. Nos alertar no sentido de que nós voltemos para Deus e que nós abandonemos, né, esses dois problemas recorrentes neste mundo e muitas das vezes, né, vai atrapalhar nosso relacionamento com Deus. Jesus não está falando aqui contra o dinheiro, né, ele sabe que nós precisamos do dinheiro para comprar, mas a grande questão é o amor ao dinheiro. Aquele jovem tinha um amor ao dinheiro. E a outra questão é a questão de você não ter um amor ao próximo. E esse egoísmo, esse culto a si mesmo, ele tem atrapalhado o nosso relacionamento com Deus. Então que você possa ficar com essa meditação no seu coração, né? Que você possa estar verdadeiramente ligado no Senhor Jesus Cristo, né? Meditando nessas palavras que eu acabei de falar aqui para você, né? Que verdadeiramente você coloque a Deus como o primeiro lugar da sua vida, né? Para que verdadeiramente as vitórias de Deus possam ocorrer na sua vida. Amém, irmãos? Então, fique com essa meditação no seu coração. Obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Caso você tenha gostado desse vídeo, peço que você deixe aí seu like, seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal e aguarde aí a postagem de próximos vídeos de Palavra Pastoral. Amém, irmãos? Fiquem todos aí na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.